Olá, você que acompanha o Papo de Calçada no YouTube. Eu sou o Guilherme Andrade e estou aqui para mais um vídeo de tutorial, um bate-papo com vocês sobre podcast. Esse vídeo de hoje eu estou editando aqui o episódio sobre rock nacional do Papo de Calçada que vai ao ar nas próximas semanas. É só você acompanhar aí que logo logo estará no feed. E para bater um papo também sobre se é difícil fazer podcast. Será que é tão complicado assim fazer podcast? Dá tanto trabalho? É uma coisa que a gente que produz, né, tá fazendo ali, sempre tá discutindo como um faz, como o outro faz. A gente tá sempre pegando dica com os colegas. Até mesmo questão, às vezes, de microfone, que eu já falei aqui em algum vídeo, que não é algo assim que vai te impedir de fazer podcast, você não ter um microfone top. Mas a gente acaba discutindo também porque ajuda, né? Lógico que quanto melhor for o seu material, o seu setup, né, como a galera gosta de falar, os seus equipamentos, mais fácil vai ser o seu trabalho, porque se você grava a sua voz é, limpa, você não precisa equalizar, você não precisa limpar ruído, essas coisas, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Você não precisa fazer nada disso, né? E aí já diminui o trabalho de fazer podcast. Porém, fazer podcast não é só gravar áudio e editar e publicar. É muito mais do que isso. A gente que tá ligado aí na área que tá fazendo podcast sabe que é um trabalhinho um pouco maior, né? Por exemplo, o Papo de Calçada, ele não é um podcast que tem pauta, tá? Nós já até fizemos episódios com pauta, mas não é o nosso foco, porque a ideia do podcast é ser um papo de calçada, aquele papo informal que você senta com seus amigos na porta de casa, na rua, para falar sobre qualquer assunto, né? Então, o que nós fazemos, o que está dentro da nossa proposta, é decidir um tema, né? E a partir desse tema, cada um dar a sua opinião. Nós não temos, assim, informação. É lógico que quando alguém é especialista no assunto, aqui nós temos pessoas de diversas áreas, seja publicidade, história, biologia, engenharia, temos, né, vários profissionais aqui do ramo da tecnologia, do ramo da saúde. E quando a pessoa está falando da sua área, é lógico que ela vai dar informação. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas nós já falamos de coisa que ninguém era especialista. E aí cada um dá a sua opinião, nem por isso nós vamos deixar de falar sobre algo. Por exemplo, quando nós falamos de cinema, quando nós falamos de séries, não tem ninguém no papo de calçada que é especialista, tem formação, apesar de que hoje em dia nós temos a Gabriela, que é formada em História da Arte, mas ela não é uma cineasta, né? Ela entende ali o conceito, mas ela não acredito eu que ela nunca pôs a mão na massa para fazer um filme, por exemplo. Então, sempre nós damos a nossa opinião sobre o que está acontecendo, tá? E aí, primeiro, né, já tem essa dificuldade aí, esse trabalho, né? Não digo uma dificuldade, é um trabalho que alguns podcasts gostam, que é de fazer a pauta, né? Geralmente, assim, eu também participo de outros podcasts, além do Papo de Calçada, e tem um podcast específico que é o Volt Ampere, que aí sim é um podcast com uma ideia de passar informação, de passar algum ensinamento sobre eletrônica, sobre engenharia, sobre tecnologia. É, que lá tem a pauta, né? Tem as pautas históricas, então tem a pessoa, eu mesmo já ajudei a fazer pautas, tem o pessoal mais específico lá para fazer a pauta, tem, por exemplo, o Tiago, que é professor de história, então quando as pautas são históricas lá, igual teve um episódio excelente sobre a Guerra das Correntes, né, do Edison e do Tesla, ele fez uma pauta gigantesca, excelente, com um monte de dados e tal. E aí o episódio ficou maravilhoso, né?
É lógico também que cada podcast tem a sua característica. O Volt Ampere, ele tem, por mais que a gente faça essa uma tentativa de transformar aquilo ali em um papo, é evidente que pelo podcast ter a característica de informação, é, vai ser uma coisa mais scriptada, né? Porque a gente vai ler a pauta, vai. Lógico que a gente não vai ficar gravando lendo a pauta, né? Por mais que isso aconteça também. Mas a gente vai tentar fazer de uma forma mais natural possível. Que é o que os jornalistas fazem, por exemplo. O jornalista, quando vai dar uma notícia, ele não tira as coisas da cabeça dele de última hora. Não, ele tem um script ali, ele tem um roteiro que ele vai falar, só que ele tem a formação, o talento, a qualidade de fazer aquilo sem parecer ser totalmente robótico, né? Totalmente lido, totalmente scriptado. Então faz parte do trabalho dele. No caso do Volt Ampere tem isso. Por exemplo, eu conheço podcasts que eu não sei se eles, né, fazem essa pauta se para ler a pauta, mas com certeza fazem pauta, porque eu já conversei com as pessoas. Só que tipo, usa a pauta como assim, eu preciso lembrar o nome de uma pessoa. Aí tem o nome da pessoa na pauta, tem uma pequena biografia da pessoa. Então, quando tá ali no meio do papo, ela precisa falar alguma coisa relacionada a isso, dá uma olhadinha na pauta, né? E traz a informação. Muitas vezes no podcast, no próprio papo de calçada, durante o que a gente está falando ali, às vezes surge alguma dúvida e alguém puxa um assunto que não tem a informação exata, sei lá, o nome do determinado ator que fez tal filme, o nome da pessoa que participou de não sei o que. A gente dá um Google ali rapidinho enquanto um tá falando e depois quando tem a palavra já traz a informação também. Isso é uma coisa natural que a gente pega a prática ao longo do tempo e lógico que se você tiver a pauta na mão, essa parte é muito mais fácil de fazer, né? Porque aí você só puxa na pauta e resolve o problema, tá? Então é isso. A pauta ela é importante para, eu acho, né, pelo menos, para você ter acesso à informação de forma mais rápida, de você não precisar parar de preocupar com o que você está falando para você ir pesquisar algo, né? Porque assim, é lógico que como o podcast é editado, nem dá pra perceber quando a pessoa corta. Eu juro pra vocês que não dá pra perceber. Eu já fiz coisas no podcast aqui que ninguém sabe, assim, faz ideia das montagens que a gente faz. Que isso é uma coisa também a se falar numa próxima vez. Como montar um podcast, né? Então, assim, é lógico que dá pra fazer isso, dá pra montar depois, pode parar a gravação, falar assim, gente, vamos tomar um café ali, vamos voltar daqui meia hora. Dá pra fazer e ninguém vai perceber. Se o editor for uma pessoa com experiência o suficiente pra fazer isso. Porém, é trabalho. É trabalho. Toda vez que você para a gravação, você foge da pauta e na edição tem que consertar, isso é trabalho, sabe? Isso é muito trabalho pro editor. Então, é uma coisa a se preocupar também. Podcast dá trabalho? Dá, mas depende de quem está gravando o podcast. Se a galera do que está gravando for comprometida com a pauta, gravar direto, um respeitar o outro ao falar. É lógico que uma hora ou outra um vai atropelar, né? Porque muitas vezes a gente grava podcast sem estar se vendo, né? Papo de calçado. Eu sei que tem gente que grava com a câmera ligada, mas, pô, tem gente que tem internet que não é muito boa, internet é a rádio. Se for gravar todo mundo com o vídeo ligado, a internet vai ficar horrível. Então a gente grava só com a voz mesmo, a chamada. E então é normal, tipo, alguém terminou de falar, tem um lag ali, e aí duas pessoas falam ao mesmo tempo e tal, e falam, não, peraí, não, pode falar, depois eu falo. Isso é normal, gente. E pro editor é tranquilo de cortar isso, porque tá no começo ou no final da fala de alguém. Agora, quando fica
fugindo de assunto, isso dá muito trabalho pro editor. Então, a consciência de quem está gravando sobre o que está fazendo, sobre o que está falando, ajuda muito a diminuir o trabalho de edição, o trabalho de se fazer um podcast, tá? Então, isso é uma dica para quem, qualquer pessoa que grava. Não precisa ser o host, não precisa ser a pessoa que está mais envolvida ali com o podcast. Se você vai gravar um podcast, ponha na sua cabeça que todo mundo tá ali é para cumprir um objetivo, que é entregar um programa, entregar um assunto. Não fica dando volta, sabe? Não fica falando um monte de coisa que não tem necessidade. Ah, é porque eu lembrei de um caso que não sei o que, não sei o que. Cara, pense com você mesmo. Será que isso é tão relevante assim? Será que o seu editor for fazer o crivo, ele vai cortar isso? Se você tiver a mínima noção, pensar assim, eu acho que isso aqui na edição vai cortar, mas é um assunto tão engraçado que eu devia falar. Não, mano, não fala. Fala depois que acabar a gravação, sabe? Tipo, porque sempre quando acaba a gravação o pessoal fica batendo papo. É normal isso, né? Ninguém termina assim, é, parou de gravar, desliga a chamada. Aí você entra com o pessoal e conta o caso. Fala assim, nossa, eu lembrei de um caso legal durante a gravação, só que não tinha nada a ver. Aí eu contar pra vocês agora. É normal isso daí, não precisa ficar falando durante a gravação que você só vai dando trabalho. Só dando trabalho. Vocês estão vendo aqui, ó, a faixa que eu tô, né, que eu tô gravando, que eu tô editando aqui, ó. Aqui tem 5 pessoas, né? Inclusive aqui é um convidado, Diogo, lá do Trocando de Assunto. Um abraço para ele, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. E, e assim, vocês, quando eu sincronizar isso daqui, porque ainda não está sincronizado, ainda estou na parte de equalização, de compressão, né? Limpeza do áudio, aí depois eu vou sincronizar. Mas vocês vão ver que na maioria do tempo as faixas já estão localizadas ali, não tem ninguém atropelando ninguém, sabe? Então, isso é muito bom para quem está editando, diminui muito o trabalho, diminui bastante, sabe? O que mais me dá trabalho no papo de calçada é fazer essa limpeza aqui, essa compressão, essa equalização, entendeu? Porque mas isso daqui, inclusive, eu consigo fazer enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui pro YouTube. Eu consigo colocar uma série bestinha ali, uma sitcom, e ficar assistindo e fazendo isso, porque são coisas que levam tempo para fazer. Então eu vou até dar uma equalização aqui, que depois eu pego o ruído. Dá um bastante grave. Isso aqui é o seguinte, para quem ainda não sabe, aqui é o grave, tá? Aqui são os agudos. Nessa faixa aqui de frequência é agudo e nessa faixa de frequência aqui são os graves. Aqui eu tô dando 9 decibéis de grave e eu tô tirando 6 decibéis de agudo, porque a minha voz vai ficar um pouco mais grave, né? Não vai ficar porque voz aguda é muito chato, é horrível. Apesar do que eu tô falando aqui, vocês estão me ouvindo, tá mais bacana que eu troquei de microfone e eu tô gripado. Então, automaticamente, a minha voz está mais grave hoje. Mas é isso, tá? Se eu quiser colocar grave na voz, eu pego simplesmente em cima dessa frequência. Se eu quiser colocar mais agudo, desculpa, e aumento aqui, ó, o agudo, os decibéis, tá? Eu não vou explicar o que é frequência e o que é decibéis, porque que é esse ganho aqui, porque isso aqui é uma coisa muito complexa, mas deve ter vídeo no YouTube aí do pessoal explicando o que é frequência, o que é decibéis. Quem já estudou física na vida aí, já fez um vestibular, um Enem, deve estar ligado do que eu tô falando. A galera da engenharia, da computação também tá ligado nesse bagulho aí, que decibéis no caso aqui é o ganho na voz e frequência é a faixa, né, de frequência ali que a gente fala e emite frequência, né? A voz é o som é uma, ele tem frequências, né? E a gente escuta dentro de uma faixa de frequência e bababá e um monte de coisa aí que eu não vou explicar isso agora. Eu demorei 5 anos de engenharia para entender isso daqui. Então,
Melhor aqui. Aqui no meio ainda tem um médio. Eu não mexo no médio, a não ser que o microfone tenha um médio muito zoado. Aí eu vou dar uma tentativa aqui de mexer nessa frequência média aqui, tá? Pra melhorar isso. Como o meu não precisa, é mais melhorar o grave e o agudo mesmo. Eu já faço isso aqui, dá um ok. Tá? Essa primeira faixa é a minha, as outras aqui. Essa daqui é do segundo, é o da Angélica, que vaza um áudio desgramado, mas que só dá trabalho para isso mesmo. Como a galera no podcast respeita um falar depois do outro, não tem tanto problema vazar isso daqui. Apesar de que isso daqui tá muito absurdo. Não é normal isso daqui, não. Tá meio absurdo isso. Como a galera respeita, ninguém fala, né? Só no comecinho ali, como eu falei, às vezes um atropela o outro, mas depois a pessoa segue falando normalmente. Isso aqui não tem problema, porque eu vou eliminar ruído, vou limpar esses meios aqui que ela não tá falando e show de bola. Quem ouve o papo de calçada percebe que não tem esse problema de ficar ali vazando o áudio de outra pessoa enquanto uma tá falando, tá? Aqui, ó, pra vocês verem, tá um áudio bacaninha, já tá até limpo aqui. Não sei de quem que é esse áudio. É, aqui embaixo também, esse último aqui é do Paulo, que ele falou pouco no episódio. Então esse aqui é o dele. Bom, resumindo, ter consciência do que você está fazendo diminui muito o trabalho para fazer um podcast, tá? Esse negócio de você saber o que você está fazendo e ir direto ao ponto, não ficar enrolando. Às vezes dá muito trabalho para editar porque tem uns camaradas, umas camaradas que fica zoando muito durante a gravação e atrapalha a vida do editor. Bom, além disso, o que mais que dá trabalho para fazer podcast? Fazer o feed do podcast. Hoje em dia não dá trabalho mais, porque você tem aí formas automáticas de fazer o feed, né? Tem sites que já te dão feed pronto, por exemplo, o Anchor, o Megafono, o próprio PodCloud. Ou você pode pagar também um serviço de hospedagem, que esses que eu falei são pagos também, mas tem outros pagos que não são grátis. É, que já você só faz o upload ali do episódio, ele já te entrega. Hoje em dia, realmente, assim, a não ser que a pessoa seja muito truzona, não faz sentido a pessoa fazer feed manual, tá? Eu faço do Casa de Bamba, que eu gravo sozinho. Eu faço feed manual porque eu quero. É, dá um pequeno trabalho. Eu já gravei vídeos sobre isso, ensinando a fazer o feed manual, ensinando a fazer o upload, ensinando até a, como é que fala, recarregar, né? Quando você coloca um novo episódio, como que você faz para recarregar o feed lá, dar um restart nele para o novo episódio entrar toda vez. Eu utilizo o site arquivo.org, é um site totalmente gratuito. Eu hospedo lá tanto o áudio quanto a capa do episódio e o feed do Casa de Bamba. Eu também hospedo lá os episódios do Papo de Calçada para eu ter um backup se um dia eu perder tudo. Como lá é um site totalmente gratuito, que se você quiser fazer doações você pode fazer. Então se acontecer alguma coisa tá lá também, né? É sempre bom em qualquer coisa que a gente está falando de tecnologia, a gente tem um backup, tá? Inclusive na hora de gravar podcast, backup é essencial. Não grave podcast sem ter backup, porque é uma máxima da tecnologia. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada, né? Já aconteceu também de eu gravar podcast, que eu perder o podcast no Papo de Calçada porque não tinha backup. A pessoa, sei lá, deu um pau no computador da pessoa e ela perdeu a gravação dela. Se eu tivesse o meu backup, não tinha problema, não tinha perdido o episódio porque eu utilizaria o meu backup. Além também de pode dar uma zoada no áudio da pessoa e pelo backup ficar melhor. Então é muito importante gravar backup e também é muito importante você ter o backup dos seus episódios prontos em algum lugar para você não ter esse problema aí de perder
sei lá, vai que o host do seu podcast, o lugar que você coloca o seu podcast, sai do ar do nada, como já aconteceu, isso é até comum acontecer. E aí? Você vai ficar fora do ar? Né? Já aconteceu algum papo de calçado? Em 2018 para 2019, eu acho, na virada do ano, eu hospedava tudo no Arquive, só no Arquive. E do nada, no final do ano, o site ficou fora do ar, tá ligado? Saiu do ar. Que aí foi até onde eu migrei pro Anchor. Foi nessa época que o Anchor tava popularizando assim e tal. Eu migrei pro Anchor. Só que como eu não tinha o meu backup, amizade, eu tive que subir todos os episódios. E naquela altura no campeonato a gente já tinha quase 100. Não só do Papo de Calçada, como do Remix na época. A gente não tinha TV na calçada ainda. Então, eu faço isso porque eu sei que dá um trabalho da desgrama para depois. E isso aí ficou uma semana do podcast fora do ar, ou 2 semanas, não sei. O site do arquivo só foi voltar um mês depois, eu acho. Então imagina, você faz um podcast semanal com hospedagem gratuita. Você não está pagando ninguém para hospedar o seu podcast. O site sai do ar, você vai reclamar com quem? Você não pode reclamar com ninguém, porque você não paga o negócio. Você vai reclamar com quem? Você só chora, né? Você sente e chora. É... E aí você não tem um outro lugar para fazer uma gambiarra ali e voltar com o seu feed pro ar? Aí lascou tudo, entendeu? Lascou tudo. Porque quando você tá pagando, pelo menos você pode acionar lá a assistência técnica da hospedagem e falar, ô, saio do ar e volto com esse negócio que eu tô pagando. Mas quando é de graça e a gente faz as coisas de graça mesmo, porque de graça que é bom, não vou gastar dinheiro com esse trem que eu não ganho dinheiro nenhum. É... Então a gente tem que, né, se precaver aí nessas situações, tá? Bom, é isso que eu tinha pra falar por enquanto. Ajude a galera aí, gente. Podcast dá trabalho? Não dá trabalho. Não dá. Se as pessoas forem conscientes, não dá trabalho. É só você saber o que você tá fazendo. E depois, também, né, com a prática, com o tempo, a gente fica bom no negócio, entendeu? Lógico que no começo a gente gagueja, no começo a gente se perde no assunto, isso é normal, gente. Eu gravo o podcast já tem 3 anos e agora que eu tô aprendendo a fazer esse negócio de verdade. Agora que eu tô conseguindo colocar uma característica e tal, não sei o que, imprimir o meu jeito de fazer podcasts. Agora que eu tô olhando isso. Mas no começo é difícil mesmo. No começo dá trabalho. É igual professor. No começo, quando o cara pega a primeira turma, ele tem que montar o material dele todo. Lá pro segundo, terceiro ano que ele já tá dando aula, já tá tudo mais ou menos engatilhado, já sabe os caminhos das pedras, entendeu? Fica fácil. Fazer podcast não dá trabalho. O que mais dá trabalho, às vezes, é fazer divulgação, sabe? Fazer uma divulgação do podcast dá trabalho, porque você tem que ficar ali na rede social, você tem que ir nos grupos, interagir, que é uma coisa muito importante, assim, para pessoa que quer divulgar o seu podcast. Ela tá sempre interagindo. Hoje em dia é assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então você tem que estar ali ligado. Outra coisa também, se você tem consciência do seu tempo, da sua disponibilidade, da sua capacidade de fazer uma coisa, e você não inventa também mil e uma coisa para fazer, né? Cara, dá para fazer, sabe? Hoje em dia eu estou em 4 podcasts, 5 podcasts, né? Com chulé na teta. Tô em 5 podcasts. Papo de calçada, TV na calçada, chulé na teta, Volt Ampere e é isso. São 4 mesmo. São 4 podcasts que eu tô participando. Desculpa a tosse. Bom, mas eu dou conta, sabe? Primeiro, o Volt Ampere tá em hiato, tá parado. O TV na calçada grava quinzenal. O Chulé na Teta grava mensal em live. A gente não edita, né? O Marinaldo só joga uma trilha lá e sobe o episódio depois.
O que mais dá trabalho de fazer é o Papo de Calçada, que é semanal, e eu edito todos os episódios. Mas, assim, é o que eu dou conta, né? Eu não faria 2 papos de calçada, por exemplo. Tá? Eu não faria. Eu gravo esses videozinhos aqui, vocês podem ver esporadicamente. Tá? Às vezes dá uma ideia que eu venho gravar, mas eu não tenho compromisso com vídeo de lançar vídeo toda semana, porque eu não dou conta. Então, quando a gente faz só o que a gente dá conta, não aperta pra ninguém, né? Quando a gente tem consciência do que a gente dá conta de fazer, é suave. Eu não assumo hoje em dia mais podcast. Eu não assumo rede social de podcast porque eu sei que eu não dou conta. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Não é ficar pegando, abraçar o mundo com as pernas, não. Dá conta, dá. Ah, mas eu tenho uma puta ideia que é tão legal e eu queria fazer um podcast desse jeito. Cara, você pode procurar pessoas que se amarrem na ideia para te ajudar. Você pode tentar fazer isso. Agora, se você não conseguir. Ah, eu esqueci do Casa de Bamba. Eu tô fazendo 5 podcasts mesmo. Se você não conseguir ninguém para te ajudar. Se você tiver que fazer tudo sozinho, você vai se sobrecarregar. Mano, guarda a ideia na gaveta, tá ligado? Depois você faz. O próprio Casa de Bamba que eu faço também é porque é uma parada, primeiro, que não me dá trabalho, porque eu praticamente, como hoje em dia eu já tenho uma capacidade que eu consegui ao longo do tempo de sentar, gravar um episódio direto, editar minimamente para tirar meus vícios de linguagem, uns espaçozinhos que eu deixo de gravar, que eu falo alguma coisa errada, só isso assim, colocar uma trilha de fundo e tal, beleza, sabe? E mesmo assim também, o Casa de Bamba não é um podcast que tem uma regularidade. Por enquanto eu tô gravando mais de um episódio por semana. Mas é porque eu tô com tempo esses dias. No dia que eu não tiver com tempo, sei lá, eu lanço um por semana, né? Faço o que der, faço episódios menores. Não tenho essa pretensão. O Caso de Bamba é um podcast pra eu testar as coisas, pra eu testar formato, pra eu aprender, pra eu. É uma outra ideia. Eu não quero ficar famoso com o Caso de Bamba, não. Então é isso, assim. Não abraça o mundo com as pernas. Seja consciente, sabe? Ah, mas eu quero ficar famoso, não sei o quê. Então dedica, mano. Dedica seu tempo a isso, porque podcast é uma coisa que aparentemente é tranquila, mas se você fizer muita coisa, rouba o seu tempo. Rouba o seu tempo. Você quer encarar como hobby, né? Jogar videogame é hobby, assistir série é hobby, né? Ninguém faz isso profissionalmente, apesar que tem gente que faz, mas a maioria das pessoas fazem isso como hobby, né? Sentar para assistir filme é hobby, jogar uma bola no final de semana é hobby. Se você encara isso como um hobby, use o seu tempo de hobby para fazer isso, né? Sei lá. Eu conversei com a minha família aqui e o domingo à tarde é pra eu mexer com hobby, assim, pra eu fazer alguma coisa que eu gosto. Aí eu vou fazer podcast. Não, beleza, usa o seu tempo que você tem pra fazer isso. Se você não tem tempo, mano, não vai, sabe? Não vai. A gente precisa ter consciência do que a gente consegue fazer. A gente tá numa sociedade muito maluca que as pessoas querem fazer tudo, não sabe falar não pras coisas, não sabe que tem coisa que não é pra gente, sabe? Tem coisa que não é pra gente fazer. Eu adoro determinadas coisas, mas não é pra mim, mano. Deixa outras pessoas fazerem, que tem talento, sabe? Não é pra eu fazer isso. Então, galera, a ideia é essa, assim. Talvez eu tenha mais coisa pra falar e eu grave outro vídeo. Mas a ideia é difícil fazer podcast? Não, não é difícil. Se você aprender a fazer podcast, depois que você tem a prática de fazer podcast, é tranquilo. Não é difícil não, sabe? Não é difícil você ter consciência do que você pode fazer, como fazer, se cercar de pessoas competentes que sabem, que têm consciência, que aprendem a fazer o negócio também. Não é difícil não. É de boa, sabe? Dá pra entregar um episódio por semana tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Obrigado aí você que nos acompanhou, que me acompanhou aqui nessa divagação enquanto eu editava aqui um podcast.
Logo mais, toda quinta-feira tem episódio do Papo de Calçada. A gente tem lá o TV na Calçada também. Se você não conhece, acesse o nosso blog, papo de calçada podcast.blogspot.com. Siga nas redes sociais, Papo Calçada, Twitter, Instagram e Facebook. Temos o nosso grupo no Telegram também, t.me/papo de calçada podcast. Você pode entrar lá e trocar ideia com a gente. Qualquer dúvida que tiver, me aciona aqui. Eu edito mais pelo Audacity. Então, se tiver alguma dúvida com o Audacity, como fazer, como não fazer, eu ainda quero gravar um episódio só sobre backups aqui pro YouTube, né? Como que eu faço backup, alguma dica e tal. Então, se você também tiver alguma dúvida aí que eu possa ajudar, é só me acionar que a gente faz aí, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.